o caminhão vinha enroscando, né? Porque aí cortava aqueles galhos e vinha todo mundo enroscando. Nós viemos com fusquinha, com as 4 crianças e nós dois, nos Fusca de Paraná aqui. Quando começou a história de chegar aqui, de entrar ali da estrada, uai, mas é essa que é a estrada? Eu falava pro meu marido, né? Falava, benzinho, mas essa que é a estrada? É, meu amor, agora para nós ir para Cláudia é por aqui. Falei, mas isso é uma picada, meu Deus do céu. Na época era sofrido. Eu lembro que minha mãe, ela chorava toda noite que ela queria ir embora. Porque a casa era de madeira e tinha frestas largas, porque o pai serrou a madeira e pregou para construir a casa. Aí eu via que ele falava para ela, ele chamava ela de negra. Ele falava assim, negra, eu não vou embora de Cláudia. Eu vim aqui para trabalhar, para vencer. E ele falou, e eu vou ser enterrada aqui. E tudo isso aconteceu. Bom, na época em que eu cheguei aqui não tinha casa, tinha só uma casinha feita que era do André Schneider, onde o pessoal que vinha pela companhia para adquirir suas terras fazia as refeições. A gente chegou aqui dia 24 de dezembro, né, de 1979, véspera de Natal. A gente veio em 3 famílias, né, nós viemos de Ivaiporã, Paraná, né. Foi em dia 8 de maio de 1979. Só tinha, na verdade, uma casa do seu André Schneider, né, que foi um dos pioneiros aí, né. Aí era o ponto quando vinha visitante, o pessoal olhar as terras e tudo, era o local da gente conseguia um almoço, essas coisas, né. E daí cada carro, cada Kombi que vinha com o pessoal aqui era uma enorme alegria para todo mundo para receber pessoas que vieram até a gente aí. E a gente, naquele tempo que chegamos, o povo era muito hospitaleiro, e tinha que ser, porque quando ia para Sinop, pedia para todos os vizinhos se queria alguma coisa, porque era difícil para ir em Sinop. Chegamos aqui, não tinha nada, porque os maridos mentiram tudo para nós, disseram que a cidade era grandona, e não era. Daí tinha só uma casinha, daí a gente foi morar embaixo da lona, né? Com 4 crianças pequenas, o meu neném estava com 1 ano e meio. E a gente pegava água nas torneiras. Ali onde que é o Pacó hoje, ali tinha uma caixa d'água e tinha, eu não lembro quantas torneiras tinha, mas acho umas 3, 4, sei lá, assim, né? E puxando água eu conheci ele, né? E a gente começou a namorar e estamos aí, né? Eu tive a oportunidade de trazer uma ferragem da pioneira laminadora aqui da Cláudia, né? Foi do Laminados Delane, e em seguida eu tive a oportunidade também de trazer para a Cláudia, eu tinha um caminhão careta, né? E trouxe a ferragem para o seu Jerônimo Borrasques também, da família Borrasques. E foi assim, começou, e aí despertou também que a gente poderia ter em Cláudia quem sabe, uma atividade assim, comercial, né? Então, na minha chegada em Cláudia, Cidade não se falava, né, porque era puro mato, né? Mas, inclusive, a gente chegou aqui, ficamos 8 dias em cima do caminhãozinho, nós tínhamos um caminhão que era nosso, que veio as 2 mudanças, a minha e do meu irmão. Ficamos uns 8 dias, 10 dias na beira de um riozinho que tinha aí. E daí, até a gente organizar, e não tinha nem lugar para a gente morar, que eles estavam apenas derrubando. Em 8 dias que nós estávamos, eles deram uma sapecada aí, com o solzinho que tinha, para queimar a folha, porque nem os ramos tudo não chegou a queimar, né? Aí veio um esteiro, aí foi começando a abrir para nós poder achar o lugarzinho para nós construir. Aí abriu as picadas aqui, né? Tinha que já estava todo demarcado, mas não tinha estrada ainda. Assim, não tinha os carreadores para abrir a cidade, né? Aí os homens vieram, nossos maridos, né? O meu irmão, o pai da Terezinha, eles vieram, roçavam na frente, né? E abriram o lugar. Aí na época era o Curtis, que hoje eu acho que não existe mais. Mas ele veio, falou, aqui é o lugar de vocês, daí a gente veio, roçou o lugar e abriu aqui. Nós abrimos aqui, o pai da Terezinha ali. E aí fizemos foi na primeira serraria.
Daí levou 2 meses para serrar uma casa. Uma casa não, um barraco, sabe? E a minha casa do meu pai, que nós fomos os primeiros que construímos, eu tive que derrubar o mato. Abri uma quadra ali junto aonde hoje é a farmácia Aurélio ali. Eu trouxe uma motosserra do Paraná, derrubamos, limpamos. A madeira nós compramos em Sinop. Madeira, telha, prego, tudo o que era necessário para construir essa casa. No chegar em Cláudia, virando a Avenida Marechal Rondão, quando eu vinha do destino aqui do Paraná e passando por Sinop, cheguei em Cláudia e uma pessoa, eu fui abordado por uma pessoa, mandou eu parar. Ele tinha um livro na mão e fez questão de me entrevistar. Na hora eu pensei, poxa vida, eu passei vários estados, naquela época eu ainda passava para vir do Rio Grande do Paraná, passar para o interior de São Paulo, né? Ninguém me pediu assim para investigar a mercadoria que eu vinha trazer. Aqui em Cláudia, veio na minha aquela coisa assim que estranha, que nem isso não existia, mas veio. Ele se aproximou e falou, perguntou do meu nome, né? Pegou a placa do meu caminhão, o número, né? Tomou os dados e pediu. Eu pedi, por que isso? Não, porque é a primeira careza, né, que está entrando em Cláudia. Aqui funcionou mais ou menos assim, né? Porque como nós chegamos e ainda dava algumas chuvinhas, né? Aí as máquinas foram abrindo todos os quadros da cidade, aí formava aquelas leiras de madeira e queimava um pouco, já ia plantando abóbora, moranga e vários produtos, né? Aí a gente ia depois colhendo, aí um tinha um pé de quiabo, outro tinha outras plantas, daí nós ia negociando, né? A gente convivia assim com as famílias de favores, empresta uma chave, leva um outro aparelho para lá, eu gostaria se tivesse uma enxada para emprestar, né? Então era assim, era troco de favores que a gente começou. Se reunia todo mundo, daí para não sujar muita louça, não fazer muita bagunça, um comia no rancho do outro, né? Aquele que tinha o rancho mais bem preparado, preparava as coisas e chamava para cá. Aí a gente se reunia as 8 famílias, os nossos ranchos eram perto, vem comer aqui, daí vinha todo mundo comer ali, para não sujar a panela, porque era muito difícil, não tinha nada, nem como, né, fazer as coisas. Quem veio lá de fora, chegava aqui e via aquele matão, cada árvore aí com 1,5 metro de topo aí, aquele tamanho de árvore. Então eu pensava, não, uma terra que produziu uma árvore desse tamanho não vai produzir lavoura, né? Aí plantava milho, dava um milhozinho de 1 palmo, 2 palmos só de altura, né? E a única produção que saía bem aqui era o arroz, né? Mas outras plantas foi difícil até. A gente podia ter comprado até Sorriso, Lucas, Mutum, mas quando a gente vinha com as mudanças passando aí, olhava aquele cerrado, achava que não produzia nada, né? Porque talvez sem a técnica não ia produzir mesmo. Aí viemos vindo para frente, viemos ver a mata alta aí, achamos que a terra fosse melhor, né? E no fim da época tudo seria igual a comparação das terras, né? Não, a gente veio, o intuito nosso que nós viemos do Paraná para cá, na época nós viemos na intenção que era o que todo mundo vinha fazer, que era plantar café, né? Aí nós fomos plantar café, na época plantamos bastante café, deu em nada, que o café não evoluiu. Aí fizeram a transição do café para mandioca. Foi outra furada também, que todo mundo plantou e ninguém conseguiu nem cobrir as dívidas que fizeram. Fomos plantar café. Todo mundo sabe que aqui não é lugar de café, porque a seca é muito grande, né? Aí fomos plantar mandioca. Aí a mandioca não deu certo também, porque fechou a agroquímica, nós perdemos carga de caminhão na roça. A fonte de renda ia ser mandioca. Já deram a fonte de renda mais difícil para nós. Eu acho que eles sabiam que nós podíamos segurar a cruz de Cristo. Aí veio a renda da mandioca. Aí fez essa usina aqui em cima, né? E quando
A safra aí nós plantamos tudo na picareta, tudo arrancado da picareta, tudo carregado no balaio, com as carretas. Quando tirou 2 cargas de mandioca, a usina fechou. Aí as mandiocas, os homens já estavam tudo ralados de tanto carregar mandioca, de nós com as mãos sem couro, de tanto arrancar, e daí fechou, né? Tem gente que não saiu bem, né? Que pegou até terras em troco do produto, né? E depois a usina não foi muito bem, né? Com os negócios dela, aí parou, né? Mas aí gente que até perdeu as terras e perdeu a mandioca também por não ter a industrialização do produto, né? Ele falou assim para mim, eu vou lá no Mato Grosso ver a terra, mas a terra lá não presta. Eu fui e falei para ele, você vai, porque se a terra prestar, nós fica, se não prestar, nós fica assim mesmo, porque quando nós ficar velho, ninguém vai dar um palmo de terra para nós ficar em cima. E a única coisa que nós tinha era essa terra aqui. Então a gente pegou e falei, vamos embora para cima do nosso trabalhar. O que dava aqui na época, a única coisa que tinha para o pessoal que morava aqui ganhar dinheiro tinha que ser na madeira. Alguma coisa na madeira tinha que fazer. Ou ia para a serraria, ou ia para o mato cortatória, o tratorista, alguma coisa. Não existia outra fonte de renda. Se você plantasse, não produzia na época. Hoje produz. A época não produzia, né? E mesmo que produzisse, não tinha comércio. Então, a única saída aqui, o que fez, o pessoal que permaneceram por aqui era madeira, não tinha outra coisa, né? Eu tenho 2 filhas. Se eu ficar atrás desse café, eu não vou tratar dela, não. E aí, professora, eu fiz o que os teus fizeram, né? Tive que trabalhar em roçado, e sobreviver do extrativismo, colheita de castanha, né? E aí eu resumi, e aí comecei a mexer com as criações, né? Comprei uma chácara aqui, que até o meu nome tem muita gente que conhece como Paulinho Leiteiro, né? E aí a gente sobreviveu da pecuária, né? Vendi desde 23 anos, então foi isso, né? Como aqui muitos foram para a serraria, ainda tinha serraria que o povo ia, porque da roça, da lavoura, era difícil, né? Muitos iam fazer lasca no mato, arrumar um extra, né? Porque não sobreviveria, não. Eu, graças a Deus, eu consegui sobreviver, né? Porque muitos se foram. Eu também por 2 vezes, né? Teve uma vez que eu fiquei em Sorriso 18 dias internado, que um pau pegou na minha cabeça e virou um coágulo de sangue, aquela vez quase que eu fui. Outra vez eu quebrei clavícula, mas graças a Deus estou aqui. Mas fazer o quê? A fonte de renda que tinha era essa e nessa que tinha que se apegar. E eu vim para cá, não conhecia nada, ninguém. Vinha assim a pulso. Cheguei aqui com 10 cruzeiros, não era real. 10 cruzeiros. E devo muita obrigação para o Osmar Barbudo, que ele tinha o mercado dele, ele que me sustentou 1 mês. Meus filhos ficou só 5 dias parados, foram todos trabalhar. Marinalva, a carteira dela foi registrada com 12 anos. Tatuíris, todo entrou em serviço, fomos trabalhar. E aí eles foram trabalhar na laminadora, serraria. E eu fui colher café no meio do mato ali, no caça-lava ali em cima. Trabalhei 7 anos de doméstica na cidade. Eu levantava cedo, tirava o leite e minhas crianças ficavam aqui, né? Deixavam a comida e trabalhava o dia inteiro. Trabalhava em 2 casas. Trabalhava na casa de uma irmã minha até meio-dia. Aí eu levava uma muda de roupa, aí eu almoçava, tomava banho, aí eu descia para a casa do seu Tenório. Ali eu trabalhei 7 anos. Era assim, trabalhava 6 meses, daí eu parava 1 mês, eles vinham atrás, eu voltava. E aquele dinheirinho ajudava. Depois chegava em casa de noite, tinha que tirar o leite de novo, né? Fazer queijo, né? E foi uma luta, a nossa vida foi uma luta. Eu entregava os queijos lá no açougue do Ney. E assim nós criamos nossos filhos e estamos aqui 30 anos, né? Só nesse sítio, 40 de Cláudia, né? No Paraná a gente trabalhava lá também, tinha o ganho, né, de dia a dia. Mas eu resolvi de vir cuidar deles, meu pai já tinha de idade, minha mãe também. E a minha irmã não tinha condições de ajudar ela. Acabamos
vendendo tudo que tinha lá e viemos para cá. E quando chegamos aqui, as coisas ficou meio difícil, acabou o dinheiro. E aí, pelear para quê? Trabalhar em serraria, fazer 7 quilômetros aí de bicicleta ou de a pé, não tinha condições. Ali foi o primeiro comércio, o seu Zé Ramos. Aí o que ele fazia? Ele comprava castanha, porque a gente não tinha renda. E como tinha muito castanha, a gente caçava castanha no mato, que falava vamos caçar castanha, e ele que comprava castanha de todo mundo da cidade. Aí vinha o caminhão de fora, ele enchia um caminhão e ia embora. O primeiro comércio foi o dele na cidade, para vender assim o arroz, o feijão. Aí ele já tinha uma chuteira, ele já tinha calção para o pessoal jogar bola. Nos finais de semana tinha campeonatos locais de futebol masculino. De pouca gente que tinha na cidade, mas tem muitos times na cidade. Por quê? Nós, por exemplo, tinha 3 times de futebol. Nós tínhamos o titular, o aspirante e tinha o juvenil. Só nós do Corá Mercado tinha 3 times. Assim tinha outras equipes também, né? Então a escola estadual tinha um time, as madeireiras, como na época tinha muito funcionário, cada uma tinha um time. Rodenorte, Canoso, Cristal, que era do time do pessoal mais do centro da cidade. Então aconteciam os campeonatos nos finais de semana, que eles eram longos. O difícil, sabe o que era? Era o tempo para que tudo se pudesse jogar naquele domingo, né? Então era um pouco mais difícil, era reduzido horários, né, de cada jogos, mas todo mundo se divertia, não só em Cláudia, nós ia lá no Castanhal, que vai Itaúba, chegamos a ir colhida lá em Café Norte. Então a gente saía do campo do Canoso de bicicleta, num bando de pessoas, e vínhamos assistir o jogo no campo da Cláudia ou vice-versa. Íamos de bicicleta para Rodenorte, Magali, que era a comunidade que hoje nem existe mais, mas ela era a comunidade mais forte que tinha na época. Eles faziam festas com um jogo de futebol, que a atração mesmo era o jogo de futebol. Havia uma necessidade de unção no campo, de alguém fazer, às vezes, uma fofoquinha, né? E a gente não levava. Naquela época a gente tinha as cornetas, né? No caixa de som. Tocar a música era com aqueles discos, aquele vinil, que diz 6 músicas a cada lado. Aí teve os estanques, que era um campo fora também, no sítio, na Estrada Dilma, seguindo reto por Tartaruga. Era longe, e a gente ia. Quem não ia de carro, ia de bicicleta. Eu levava meu sonzinho. Coincidiu que eu estava narrando o jogo lá, falando só, né? Porque não era jogo, eu não sei, mas eu sempre era em primeiro lugar, porque também só tinha eu, né? Aí, falando e conversando lá, e a respeito disso ou daquilo, me cai as cornetas em cima da minha cabeça, né? Então, era tudo improvisado, né? E o salão ficava animado, né? Na década de 80, o que nós tínhamos como divertimento em Cláudia era discoteca, além dos campos de futebol, né? Porque eu sempre gostei mais do campo, né? Do esporte. Mas a gente ia para a discoteca. A discoteca, ela começava à tarde, 2 horas da tarde, no início. Então, a gente almoçava e no domingo ia para a discoteca. Terminava 8 horas. Que eu lembro, depois das 8, às vezes não tinha energia também, e já estava escuro, e o pai e a mãe falavam, 6 horas vocês têm que estar em casa. E era o que a gente fazia. Energia só tinha um motor, que era da colonizadora, que abastecia as famílias e a escola. Como foi crescendo a Cláudia, o motor não estava mais aguentando. Então, o que eles faziam? A energia, 80%, 90% que fosse, era para as escolas. E os proprietários de casas, né, que tinham na cidade tinham que recorrer a uma outra alternativa para ter energia.
Quando eu cheguei aqui, logo nos primeiros tempos, que dava malária em tudo. E eu peguei uma malária tão forte aqui, fiquei naquela malária. E não sarava, eu fui em Sinop, fiz um teste na Sucan na época. E o cara da Sucan lá falou pra mim, se você não mudar de região, essa malária vai virar hepatite e você vai morrer, né? Aí na época a dona Rose começou a dar muita hepatite, muitas gripe forte, muita coisa, né? Aí a dona Rose dava remédio para malária, dona Rose Maldonado, dava remédio para malária, mas para outras coisas, para hepatite, para essas coisas não. E eu já tinha uma noção, porque quando o Francisco chegou aqui, ele deu a malária, daí o seu Evaldo ensinou a fazer o remédio da hepatite, da malária, para míngua, para essas coisas. Aí veio vindo. Aí isso ele foi encaixando, de certo a gente já tinha um meio dom, né? O chá que eu posso fazer, que eu posso ajudar, que eu posso curar, eu tento e já consegui muita liberdade de muita gente com o chazinho. Às vezes com uma conversa, porque às vezes você não precisa de chá, não precisa de comida, não precisa de nada, você precisa de um pouquinho de paz, não tem, e às vezes eu consigo passar assim, né, com aquela calma, com o jeito de conversar, com o amor que tenho para dar. Lembro que tinha muita dificuldade, porque os dois eram pequenos, daí eles viviam meio doentes, por causa que lá tomava leite de vaca, chegaram aqui e tiveram que mudar de leite, né? Aí era muito difícil, aí eles começaram a ficar doentes, mas deu para superar. E aqui a gente não encontrava nada, não encontrava leite, as crianças tinham costume de leite, né? Daí fazia leite de castanha para poder ter leite para eles, do farelo da castanha fazia o doce, né? E do doce eles se alimentavam, e daí tinha que esconder, porque também não tinha muita castanha, que a gente não conhecia o mato. Aí época a gente tinha que lavar roupa longe, tinha que deixar os dois filhos, daí uma hora aí minha cunhada ia, ela ficava com os filhos, outro dia eu ia, ela ficava, e assim nós ia levando. Não conhecia nada, tinha medo da onça, né? Lavava a roupa lá embaixo, no lugar longe, com o saco de roupa nas costas ou na bicicleta, e um bebê pequeno no colo, porque tinha medo da onça comer ele, né? Então a gente trazia ele grudado. Outros, a onça tomava o saco de roupa das costas e chacoalhava na estrada. Assim, quando andava pelas ruas, depois disso aí, via muitos bichos, onça, tudo local, tudo perto, porque era só mata, né? Porque era muito perigoso, né? Tinha muita onça, muita coisa, né? Então nós, mulheres, ficava ali atenta neles às 24 horas. Quando eu tinha que, às vezes, teve um tempo que elas atacaram muito, não sei se por causa das galinhas que a gente trouxe, por causa de porco, coisa assim, e elas começaram a rodear os barracos, né? E quando nós chegamos aqui, o pessoal vinha do trabalho, da roçada, e tinha o mercado Curió, e aí vinha com as espingardas. Todo mundo andava com espingarda lá na rua. E não era proibido, não né? era proibido, e graças a Deus não deu nenhum problema com as espingardas, porque era uma necessidade, que nem carne aqui tinha, o pessoal tinha que se virar como podia, né? No início, quando você perguntasse para mim por responder, como que você tomava uma bebida gelada, natural? É natural. Não tinha gelo, não tinha nada, não é? Então nós tomávamos o que era a bebida que mais nós usávamos, o vinho. Porque o vinho não requer tanto gelo, né? O meu pai, na verdade, que ele veio um ano depois de nós, né? Aí a tradição dele anterior sempre foi lambiqueiro, né? Aí ele construiu aqui o lambique, né? Plantemos canas e tudo, né? E fornecia muita pinga ou cachaça para nosso pessoal aqui do Cláudio. Bailes de carnaval, né? Eu lembro do Hélio Coelho, que nós no carnaval que tinha o prédio era do supermercado Curió, que depois ele já não tinha mais com o mercado, nós fizemos um baile. E nesse baile a gente tocava música com o disco de vinil. Então, conforme balanceava, a música pulava, vinha o pó também, fazia a agulha correr um pouco mais ou voltar para trás, conforme que estava a situação ali.
Aí era distrito de Chapada dos Guimarães também, né? E daí em 82 eu lembro que nós vamos votar em Sinop, né? Que elegeu o primeiro prefeito Geraldino Dalmar, né? E a gente foi votar lá em 1982, né? E aí teve o plebiscito, né? Em 88, né? Aqui para formar o município de Craude. Se for indo desse jeito que vai aí, o que vai acontecer? Vai virar uma cidade que em mais alguns anos aí só vai ter aposentado aqui dentro. Porque desse mesmo jeito eu vi algumas cidades no Paraná que foi assim. Os filhos vão crescendo, vão estudando, vão se formando e vai todo mundo procurando um rumo para a vida deles. Como não tem campo aqui, eles vão aonde tem. Vai sobrar o dia que vai ficar só os pais daquelas que estudaram e foi para fora. E hoje nós temos, eu acho que deve dar uns 200 estudantes que vai para Sinop, né? E a hora que esse povo formar, eles vão trabalhar no quê? Né? Quer dizer, alguns, uma porcentagem vão conseguir emprego, né? Mas a maioria, vamos dizer 70%, provavelmente não. Tem que caçar outros mercados, né? E não que Craude não é, para nós que é já praticamente aposentado, é bom de viver. E hoje qual é o tipo de atividade que vocês trabalham na agricultura? Hoje? A planta que vocês cultivam. Hoje a plantação mais é soja, milho, né? E o senhor produz só tomate aqui ou mais algum tipo de produto? Não, a gente produz tomate, melancia, melão, mandioca, até manga. Já fomos atingidos com veneno nos tomateiros já por 2 vezes. E acabamos, uma safrinha, acabamos perdendo tudo. Não conseguiu recuperar por causa do veneno, que é o dessecante, né, o glifosato. O vento tocou, o menino passou veneno, era umas 3 horas da tarde com vento e acabou com o nosso tomate. E hoje a gente está cercado de veneno dos 4 lados. Frente, do lado, lá de cima e atrás, estamos no meio, só por Deus. Que a gente fazia era bem simplesinho, comum, mas quando não existe uma coisa melhor, a gente sempre se agarra na casinha pequena que a gente tem, humilde, no carrinho, né, num aparelho que você tem na agricultura. Hoje já está no mar de rosa, então a gente fica bravo hoje quando um diz que não tem isso, que não tem... vai se caçar, se tivesse que abrir estrada igual a nós, né, ia ser pior. Eu, por Cláudio, eu tenho paixão por Cláudio, porque eu gosto de Cláudio, né? Apesar de trabalhei bastante, né? Até hoje e consegui, não fiz futuro. Futuro eu não posso falar que eu fiz, mas não vivo no chão também, né? Então, estou levando minha vida e a vida para mim do jeito que eu estou levando, eu estou achando que tá boa e gosto desse lugar. Você sabe que essa cor negra da gente assim é rejeitada, né? Teve lugar que eu morei, onde nós moramos, onde mesmo que eu nasci, nós não ia na igreja. A igreja era que nem lá na esquina lá. Preto não podia ir lá não. Eu gosto aqui porque eu sou assim, muito bem assim, acolhida aqui na casa. Aqui há muitos anos atrás passou alguém aqui com um facão, uma foice, abrindo uma picada para começar a cidade, né? Então são pequenas coisas que a gente valoriza, né? Valoriza, porque quem não tem um passado, não tem um presente e não tem um futuro. Seguimos o que nós temos, mas com o exemplo daquelas pessoas lá atrás, eu acho que eles foram guerreiros. Eu acho que Cláudia é o que é hoje devido a eles, porque nossos pais, eles se envolviam com a energia da escola, eles se envolviam com a energia e a construção da igreja,
que foram eles que construíram a igreja. Não veio ninguém de fora para fazer. Do hospital. Na época eles fizeram um convênio para atender os madeireiros. Aí os madeireiros vinham no final do mês e pagavam o hospital. Primeiro dentista que veio para a cidade, ele atendeu lá dentro do hospital. Então eu acho que eles foram muito guerreiros. E eu ainda digo, sou o que sou hoje devido aos meus pais.